Fala, rapaziada, estamos começando mais um episódio do Segue o Papo Podcast e hoje eu tô com a queridíssima Aline Leporassi. Aline, que é casada, tem um filho lindo, maravilhoso e é juíza do trabalho, mas antes de chegar a essa etapa, eu quero que você fale toda a sua bela e linda trajetória. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui e ter aceitado o nosso convite. Um prazer. Aline, fala pra gente, como é que começou a tua história aí, quando você saiu do colégio? Você já pensava em fazer direito? Como é que foi isso aí? Então, primeiro, Rodrigo, obrigado pelo convite. Sigo você lá nas redes sociais, vejo lá o Segue o Papo. Assim, é espetacular. Eu gosto mesmo, até porque eu sou flamenguista também. Então, eu sigo. Eu esqueci de falar isso na qualificação. Não esquecer mas eu ia falar no final. Em algum momento eu ia falar. E aí, agradecer pelo convite. Assim, a minha trajetória... Uma trajetória assim, eu quando estava no colégio, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, né? Aquela coisa de acabando... Eu já sou mais velha, né? Então, antigo segundo grau... Ah, que é mais velha Antigo segundo grau, que hoje eu ensino médio, eu falei assim, o que eu vou fazer? E aí, como eu estava muito perdida ainda, eu pensei, falei assim, vou fazer nutrição. Que não tem nada a ver comigo, mas eu falei, vou fazer... E aí, eu não passei para nutrição, acho que por conta de um ponto em química, acho que na UERJ, alguma coisa assim. E nesse meio tempo, o meu pai, na época, tinha uma colega que fazia direito. E ela falou, Aline, por que você não faz direito? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E o meu professor de física da escola, do último ano do segundo grau, ele estava fazendo direito na UERJ. Já estava acabando. Aí eu conversei com ele, aquela coisa que o professor sempre ajuda a gente, É uma referência, exatamente. Né? E ele falou assim, Aline, você fala bem, você gosta de ler, né? Você conversa com as pessoas, por que você não faz direito? Eu falei assim... Conversei em casa, eu falei, olha, eu vou fazer. Aí meu pai fala, faz. Se você passar, você vê se você gosta, enfim. E aí eu fiz para a Universidade de Cândido Mendes, aqui no Rio de Janeiro. Fiz e passei. Aí eu falei, bom, vou cursar para ver qual é. Então, assim, quando eu entrei, a maioria das pessoas não gosta muito da faculdade de Direito no primeiro ano. Porque é aquela coisa mais maçante, assim, eu já me apaixonei desde o começo. Sério? É uma coisa que assim, filosofia, não sei do quê. Porque eu fiz direito também, né? Você sabe. Então, no início, realmente... Mas já tinha me brifado a respeito disso. Segura a onda, mas você já gostou dessas matérias? Sociologia... Economia, do direito, não sei o quê. Eu já gostei desde o começo. Eu falei assim, vou fazer isso aí. Então, vou ficar. E aí fiz a faculdade de Direito toda. E eu fiquei assim... Vou fazer o quê no final? Quando fui chegando mais pro final, eu fui me perguntando assim, vou fazer concurso? Vou advogar? Porque tem a fase dos estágios. Sim. E eu fiz estágio em escritório. A partir do 7º período, né? Fiz estágio em escritório, fiz estágio em empresa e fiz estágio na Defensoria Pública. Fiz concurso e fiz estágio na Defensoria Pública. E essas tuas atuações eram em que área do direito? Primeiro eu fiz... Quando eu fiz numa empresa, eu fiz na área civil, né? Que era uma empresa grande, enfim, eu fiz na área civil para ver como é que era. Gostei. Mas ainda não tinha tido contato, nesse momento, com o direito do trabalho. Porque na faculdade a gente só teve contato, acho que nos últimos 2 anos. Mais pro final, né? Mais pro final. Aí depois eu fiz prova para defensoria, para estagiária da defensoria. E aí caí na parte de família, que eu amei. Eu amei. Até porque sempre, como eu falo muito pouco. Então, assim, todo mundo já me procurava lá porque eu gostava de conversar, falava com as pessoas, não sei o quê. Aí não era nem uma defensora, era uma psicóloga. Exatamente. Aí ia, batia papo, e aí às vezes não tinha condições, por exemplo, às vezes as mulheres iam lá para poder cobrar a pensão, não conseguiam arrumar o endereço da empresa onde a pessoa trabalhava. Eu ligava para a empresa, falava, porque eu tô querendo aqui fazer uma encomenda, poderia me dar o endereço? Nada para isso, era para poder colocar no processo, para poder pegar a pensão do cara que não queria pagar. Gostei muito da área de família, mas assim, depois eu percebi que não foi por conta da matéria, foi pelo contato com as pessoas. Certo. Eu gosto do contato com as pessoas. Então, eu passei a perceber que eu não queria uma área do direito que eu tivesse só contato com o livro e com o computador. Eu queria ter contato no dia a dia com pessoas de uma forma geral. E aí, quando eu comecei a ter contato com o direito do trabalho, eu tive aí aquela história do professor, né? Eu tive um professor que era desembargador do tribunal, que ele ensinava muito bem e ele era uma pessoa muito boa. Então, eu comecei a conversar com ele, né, sobre direito do trabalho, e aí eu comecei a estagiar num escritório específico da área trabalhista. E aí eu vi que, assim, eu quero trabalhar com isso aqui. Sim. Mas não sabia ainda se ia fazer concurso ou se ia atuar na área trabalhista. Qual era o nome, desculpa, do desembargador? Sérgio Oliveira. Eu já é aposentado. Ele é até do TRT do Espírito Santo. Né, mas já é desembargador aposentado. E eu não sabia especificamente se eu ia advogar
ou se eu ia fazer concurso. Eu sabia que a partir de Mas você então, trocava muita ideia com ele. E ele te incentivava a fazer o quê? ele falava, Aline, você tem que fazer aquilo que você gosta. Mas ele falava, olha, eu fiz concurso, pra mim é muito legal, não sei o quê, enfim. Só que, com o passar do tempo, meu pai sempre trabalhou na iniciativa privada. Eu não tenho ninguém na minha família fez direito. Ninguém. Eu sou a primeira pessoa. Inclusive, eu sou uma das poucas que tem um curso superior completo. A maioria não tem. Entendi. E aí, eu conversando muito com meu pai, eu via meu pai na iniciativa privada, trabalhando assim 12, 15 horas, chegando em casa, às vezes sofria algumas humilhações no trabalho, aquela coisa toda. E meu pai sempre falava pra mim, você tem que ter uma coisa segura na sua vida. Uma estabilidade. Independente se você vai ganhar muito, se você vai ganhar pouco, eu não quero, ele falava pra mim, eu não quero que você passe por aquilo que eu passo, né? E eu teve uma coisa, Rodrigo, que eu nunca vou me esquecer, que uma vez, assim, meu pai estava pouco antes de se aposentar, eu estava já no final da faculdade, e aí ele chegou muito, muito triste em casa. Os pais sempre acham que a gente não vê as coisas, né? Aí ele estava conversando com a minha mãe, eu estava no quarto, falava, vou dormir. Que nada, fiquei ouvindo porque eu queria saber o que tinha acontecido. Aí ele falando que ele tinha sofrido umas humilhações do dono da empresa, não que sei hoje o quê, já né? de assédio moral, aquela coisa na toda. época, 20 anos atrás, não existia muito essa cultura de entrar na justiça e muito menos o que seria era encarado isso. como natural, né? Exatamente. E aí minha mãe falou assim, mas Sérgio, por que você então não sai? A gente arruma outra coisa. Ele falou assim, porque eu preciso formar a Aline. Então assim, enquanto ela não for formada, ou então enquanto ela não tiver um direcionamento, eu vou aguentar o que for preciso. Né? Até ela ter... Aí eu pensei assim, eu não quero passar por isso. Não que todos os lugares de iniciativa privada isso vai acontecer, mas eu queria ter uma estabilidade para que eu não precisasse... Mas isso foi um gatilho para você. Exato. Né? E aí eu comecei a pensar em concurso. Foi nesse momento que eu comecei a pensar em concurso. Não necessariamente para juiz do trabalho. Você foi ouvir a fofoca ali que o concurso... Exatamente. Não necessariamente para juiz do trabalho. Né? Até porque eu também fui aluna do Rangel, que hoje é desembargador, e na época ele era promotor. E aí eu até pensei em fazer prova para o Ministério Público. A gente fazia uns júris simulados na faculdade, eu gostava de direito penal, de processo penal, e pensei até em fazer. Mas a área trabalhista já tinha me resgatado. Eu falei assim, já tinha te fisgado. Já. E aí eu pensei, vou fazer concurso. Então, quer dizer, no final da faculdade, então, a tua cabeça já começou a pensar em fazer o concurso. Exatamente. Se formou, então chegou a advogar, não chegou? Muito pouco. Porque tem que ter ainda, né, uma prática jurídica, né? Você tem que ter pelo menos 3 anos de prática. Então, assim, eu advoguei o que precisou para poder me manter enquanto eu estava estudando. Você fez mais para cumprir tabela, né? Questões burocráticas, entre aspas. Exatamente. Né? Então, fazia umas audiências, fazia umas peças para os processos, para poder pegar a prática jurídica que eu ia precisar para poder fazer concurso e para poder me manter até eu passar. Sim. Isso que eu fiz. E aí, quando é que você fez o concurso? O primeiro concurso? Você fez direto para... Você pensou em fazer para o Ministério Público, mas você chegou a não fazer? Não fiz. Então, você só fez exclusivamente para a juíza do trabalho? Isso. E você passou de primeira? Não. Eu não fiz nem tipo assim, vai fazer um curso para técnico, para analista de judiciário, por exemplo. Na minha época, eu não estava abrindo tanto e eu também não queria desfocar. Eu fiz só para juiz do trabalho, nem para o Ministério Público do Trabalho. E você fez cursos preparatórios? Fiz curso preparatório. E pode falar aí quantos cursos você fez? Eu primeiro fiz a Escola de Magistratura do Trabalho, que era a EMATRA, que hoje nem existe mais. Nem existe mais. Não. É como se fosse uma emerge, só que do trabalho. Exatamente. Entendi. Era até no tribunal aqui do Rio, enfim. Mas era uma emerge voltada para a área trabalho, trabalhista, sim. Tá? Depois eu comecei... E você tinha que fazer uma prova também, como a emerge, você tem que fazer uma prova para entrar na emerge. Fiz uma prova, passei, e aí fiz 1 ano e meio, mais ou menos. Nesse meio tempo, outros cursos, na época era o curso Decisum, que era o melhor curso da época. Da área trabalhista, né? Da área trabalhista. Né, quem tinha como... Era o Otávio Calvé e o Marcelo Moura, que são juízes aqui do Rio. Famosíssimos. Exatamente, que direcionaram, né? E aí eu fui fazer esse curso. E aí eu fiz todos os cursos que eles abriram. De direito do trabalho, de processo do trabalho, de técnica de sentença, enfim, fiz tudo. Né? E fui fazendo ao longo. O primeiro concurso que eu fiz foi em 2001. Para juiz, porque antigamente os concursos para juiz eram regionais. Não é que nem hoje que é nacional. Depois a gente até fala disso com mais detalhes, mas antigamente eram regionais, né? Exatamente. Aí eu fiz aqui pro Rio, o primeiro. Eu fiz ao todo 5. O primeiro que eu fiz foi aqui pro Rio. 2001. 2001.
E nesse meu primeiro concurso, eu fui até a fase de sentença. Então, eu passei da primeira para a segunda, da segunda para a terceira. Só pra gente esclarecer pra rapaziada, a primeira fase é objetiva, a segunda discursiva e a terceira sentença e e depois ainda tem a oral, né? Isso. Exatamente. Aí eu fiz a primeira fase, passei no primeiro concurso. Aí fui para a segunda fase, passei e fui para a sentença. Quando eu cheguei na fase de sentença, eu nunca tinha elaborado uma sentença. De cair naquele erro de começar a estudar, achando que nunca ia passar. Aos 47 do segundo tempo, entendi. Não vou passar mesmo, então não vou precisar estudar agora. Fui até a sentença e não passei. Aí quando você... Aí é um balde de água fria que você ganha, porque assim, você não investe só tempo. É tempo, dinheiro, estresse, né? Aquela coisa toda. Aí depois, mental, é uma coisa, né, tudo. puxada. E olha que na época, assim, eu era solteira, não tinha filho, nada disso. Então, assim, era menos difícil do que quando você tem toda essa bagagem, enfim. Aí passei, né? Fui até a sentença, fui reprovada na sentença. E aí fui sentar para ver quais foram os erros, para a gente ajustar, enfim. Depois disso, eu fiz outros 3 concursos. Um em Santa Catarina e 2 em São Paulo, também para juiz. Não passava da segunda fase. Não conseguia chegar nem na sentença. Nem na sentença. Não passava da segunda. Aí, mas por quê? Você achou que o que era mais difíceis dessas achei regiões? Que, assim, ou você realmente não ficou meio abalada pela primeira pancada? Eu acho que provável. Acho que aconteceram 2 coisas. Eu fiquei bastante abalada por não ter passado. E também na tua cabeça, de repente, no subconsciente, falou, pô, não quero ficar nesses lugares, eu quero estar no Rio também? Não, acho que pra mim não seria um problema. Não seria problema. Não seria um problema. Até porque, assim, mesmo sendo regionalizado, depois, se eu quisesse, eu conseguiria voltar, porque dá pra permutar, enfim. Sim, porque a área de trabalho permite isso, né? É federal, diferente de um TJ, né? Exatamente. Então, não seria esse não seria tanto problema. Eu acho que eu caí em duas questões. Uma, porque eu fiquei realmente abalada, né? Aquela coisa assim, não passei de primeira, sabe aquela coisa? É bobeira, né? Mas coisa que passa, né? Porque eu era muito nova, né? E segundo, porque assim, eu já passei no primeiro concurso nessa fase, essa fase não vai me trazer problema. Sim, meio que subestimou. Exato. E me trouxe problemas, né? Essa fase começou a ser o calo, a pedra no meu sapato. E eu não conseguia entender por que eu não passava. Tipo, aquela coisa, eu passei na primeira, por que eu não passei nessa? Né? Aí eu cometi... O que eu não sei que eu não sabia? Exatamente. E aí foram deficiências que ao longo do tempo de estudo você vai aprimorando, fui conversando com os professores, fui ajustando, enfim. E aí, quando eu cheguei no meu concurso, em 2003, aí esses 3 eu não passei. Não passou. Aí, em 2003, eu fiz o concurso aqui do Rio. Novamente. Aí passou. Aí foi. E como é que foi a sensação? Assim, quando você vai passando pelas fases, especialmente quando eu passei, por exemplo, da segunda fase, que eu não estava mais conseguindo passar, e fui para a sentença, eu falei assim, esse concurso é meu. Agora que eu passei dessa segunda fase, eu não vou ficar. Antes até de você falar isso, me desculpe, fala pra gente o que não te fez desistir, né? Porque você ficou desanimada. Não é aquela coisa tipo assim, beleza, não passei, tá tranquilo, aí vou pra Santa Catarina, São Paulo, volto pro Rio. O que te motivou a falar, não, cara, peraí. Pô, bati na trave no primeiro. No segundo, você chutou por cima do travessão. Exatamente. Exato. Entendeu? Mas você tava, né, mal bem passando. Tem gente que não passa nem da primeira fase. Até porque... O que te fez fazer assim, cara, falar e falando, meu irmão, vou pra dentro. Entendeu? E chegar a esse ponto que você falou agora. Esse concurso, Rodrigo, é meu. Do primeiro concurso que eu fiz até o concurso que eu passei foram 2 anos e meio. 2 anos então e meio. Não é aquela coisa assim, em 6 meses eu fiz os outros e passei. Né? Então, assim, tive muitos momentos que eu pensei em desistir. Muitos. Eu acho muito assim. Pensar em desistir é normal. O que não é normal é desistir. Correto? Exatamente. Normal pensar em desistir. Você fala assim, cara, não dá, porque assim, é isso, você renuncia a muita coisa. Isso. Você abre mão de muita coisa. A vida do concurseiro é meio esquisita, né? Porque é um cara que vive num mundo isolado, porque é um cara que tá com um projeto de vida, mas que para muitas pessoas, você me corrija se eu estiver errado, né? Você tem muito mais experiência do que eu, mas eu já vivenciei esse mundo de concurso também, e o cara, quando senta numa mesa, né? Tipo assim, é visto como, cara, pô, você só tá estudando? Exato. Né? Olha, isso essa aí frase é um ódio profundo. Essa frase é coisa de maluco, cara. O caboclo tá estudando, às vezes, 12 horas por dia. Você só tá estudando, não tá fazendo nada, não é? E eu sempre falo assim, que na época que eu estudava, né? Porque como eu falei, eu trabalhava e estudava, mas quando eu fui chegando mais perto do meu concurso,
eu parei de trabalhar, né? Meus pais falaram assim, olha, agora... Porque é difícil conciliar as duas coisas, cara. Eles falaram, ó, a gente agora juntou uma Segura grana, tua onda aqui e mete vai bronca. em frente que a gente vai te Maneiro, ajudar. Foi isso. Só que como você, entre aspas, só estuda, eu sempre falo que havia vários, inclusive da minha família, né? Tirando meus pais... Sempre tem aquela cunhada do Natal. E aí, não passou o concurso até agora? Tinham várias teorias a meu respeito. Aquelas perguntas. E o namoradinho é meu... Exatamente, não vai casar, sabe? Então, assim, como eu não tava com ninguém, porque assim, não, na minha cabeça, ou eu estudava ou arrumava um relacionamento, assim, eu não conseguia. A não ser que o cara estudasse também. Aí, pelo menos, troca material. Mas aí ninguém se vê. Se você estudar com outro que estuda, as pessoas não se veem. Então, assim, é melhor não ter, na minha cabeça. Eu pensava assim, então tinham várias teorias a meu respeito dentro da minha própria família. É tipo assim, não é possível que ela estude tanto e não passe, deve ser burra. Sabe? Começa assim. Né? É legal você passar isso aí, porque muita gente deve ver isso, cara. É isso. Então conta com detalhes a sua tua experiência. Então, você era vista como uma estranha. Burra. Ih, tá chegando a burra aí. Tirei a burra no amigo oculto. Exatamente. Esse tempo todo não passa. Ou então aquela Vou dar um assim, livro pra ela. Não deve ser verdade esse tanto que ela estuda. Deve estar enganando o pai e a mãe dela. Porque não é possível que ela estude isso tudo e não consiga passar. Então, assim... O que eu falo? Se você prestar atenção em que cada um vai pensar de você, você não vai passar nem vai fazer nada. Você parar pra tirar pedra em cada cachorro que late, você não anda. Entendeu? Então, assim, essas pessoas estão cheias de tempo, coisa que eu não tinha. Uhum. Então, pra mim, eu não prestava atenção nisso. Que bom, que foi uma maturidade monstra que você teve, nem né? sempre. Porque tem pessoas que se influenciam por isso. Ao longo do tempo, durante um tempo, isso te abala significativamente. Não é uma coisa tão fácil. Depois, você fala assim, é isso que eu quero? Mas depois te motiva, né? Exatamente, é isso que eu quero? Então deixa pra lá. Aí eu pensava, quem tá mais ligado comigo, que são meu pai e minha mãe? Estão te apoiando? E estão vendo? Problema de quem não tá vendo, de quem quer reclamar, entendeu? Quem quer falar. Sabe, aquela coisa, não paga minhas contas, não, por que eu tenho que dar satisfação? Era Exatamente. isso, né? Depois de um tempo, elaborando isso na minha cabeça. Então, o que te motivou foi o apoio dos teus pais. Sem dúvida. Entendeu? Foi o principal fator. E também a tua obstinação de chegar e falar, cara, eu quero isso aqui e acabou, meu irmão. Pode falar o que quiser. Exatamente. Então, isso aí é um recado que é importante pra galera que tá aí sofrendo a mesma coisa que eu sei que as pessoas sofrem. Tem um certo preconceito, só tá estudando. Essa frase aí, ela é clássica. E ela dói muito. Dói muito. E tem muita gente que desiste por conta disso. Exatamente. Entendeu? E você passando a tua experiência de que não desistiu, entendeu? Deixa falar, porque depois quando passa também... Exatamente. Aí, meu amigo. E tem uma hora que você pensa assim, eu já estudei tanto tempo, eu já abdiquei de tanta coisa, eu vou parar agora? Exato. Ainda mais porque você bateu na trave logo de primeira e Exatamente. Depois não foi tão perto, mas, cara, você estava no caminho certo e tanto é que logrou êxito e vamos chegar aí na tua posse. Passou... Aí quando você vai recebendo a notícia... Né, Como é que é? Como é que passou da primeira, Passei segunda? da primeira. Quando eu passei da segunda, eu falei assim, essa prova eu não vou deixar escapar. Porque a próxima seria a sentença, que foi a que tu rodou na primeira. Exatamente. Aí eu fui, estudei, fiz um monte de simulado, não sei o quê, passei. Aí fui fazer a prova oral, né? E aí, pra eu treinar pra poder falar, enfim. Aí o Marcelo Moura, que foi meu professor, que é meu amigo, ele falou assim, vou colocar você pra dar umas aulas. Foi aí que eu comecei. Ah, eu ia te perguntar isso, que legal. Vou te mandar pra dar umas aulas pra você começar a falar em público, né? E assim, pra você ter pensamento rápido. Quando alguém te fizer uma pergunta, você saber responder. Porque isso vai acontecer na prova oral. Isso estava com quantos anos, desculpa? Eu passei com 26, 25. 25 anos. 25, mais ou menos, né? 25 para 26. Já tem uns 20, quase 26. Aí, ele me colocou para dar umas aulas de Direito do Trabalho no antigo curso Fraga, que nem existe mais, mas que na época que no Era Rio forte bombava... pra OAB, inclusive, né? Pra OAB. Então, eu fui dar aula pra OAB. Então, assim, quando eu cheguei na sala de aula, tinha umas 100 pessoas. E como é que foi isso aí? Quando eu olhei aquilo, eu falei, misericórdia, o que eu tô fazendo aqui? Esse monte de gente. Eu acho, olá, fora, tudo eu bem? Estava, assim, super segura por dentro. Eu me tremia toda, mas eu falei, agora eu já tô aqui. E eu pensei, daqui a uns 2 meses, eu vou estar enfrentando 4 desembargadores me fazendo perguntas. Então, assim, pois é. Não vou ter muito pra onde fugir. Exatamente. Aí eu fui, mas antes, claro, né, eu fui assistir uma aula do Marcelo, fiquei sentadinha lá como se fosse aluna pra poder ver. E aí ele mesmo falou, Aline, semana que vem você vem e a sua aula é de X. Aí eu fui, preparei, enfim. E aí depois eu comecei a dar aula lá no Fraga direto, até passar, porque os alunos gostaram. Gostaram. E você também tomou gosto, naturalmente. Porque você gosta de falar, fala bem, se expressa bem. Exatamente. E tinha conhecimento da causa. E quando você transmite o teu conhecimento, parece que é bom pra quem estuda, né? E eles sabiam que eu tava fazendo concurso pra juiz. Ah, então, sabia? Pra legal. eles era muito legal. Tipo assim, ela tá passando, veio aqui conversar com a gente. Maneiro, maneiro. Foi muito bom. Com certeza serviu de referência, né? Isso foi aí. Foi muito bom. Então, assim, foi uma experiência muito boa. E eu também me apaixonei pela docência nesse momento. Que legal. Assim, então veio tudo junto, assim.
Exato. Aí eu fui lá, comecei a treinar, e aí fiz também cursos de prova oral, simulado, aquela coisa toda. Aí no dia da prova, né, isso ainda é hoje, você sorteia o ponto com 24 horas de antecedência da prova, 24 horas certinho. É mesmo? Você vai, sorteia, e aí você tem 24 horas para estudar aquele ponto. Você pega um ponto de cada matéria, um de direito do trabalho, um de processo do trabalho, enfim, é um ponto grande com as sub-itens, vamos dizer assim, né? E aí você estuda as 24 horas, foram as 24 horas mais loucas da minha vida, porque assim, não dormi nada. Fica nervoso, eu ansiosa, dormi, né? sei lá, durante 3 horas. Nem dormia. Fechei o olho, cochilei. A gente sempre tem uns anjos na nossa vida. Mas não estudou, não, né? Porque eu não sei se é recomendável você ficar querendo... Não, porque assim, você tem que estudar na aquele véspera. ponto. Porque são as 24 horas para então, você tem que estudar aqueles pontos. Então eu estudei, né? A gente sempre tem uns anjos na vida da gente, foram amigos meus lá para casa, que fizeram resumos dos meus pontos junto comigo. Ah, tá. Para me ajudar. Mas quando foi, tipo, umas 8 horas da noite, eles foram embora. E aí eu continuei estudando até, tipo, umas 3 horas da manhã. E aí meu pai falou assim, você precisa dormir. Descansar, né? Alguma coisa, né? Aí eu fui dormir de 3 às 6, mas você não dorme. Você tá muito pilhado. Dá uma cochilada e olha lá, né? E com medo de chegar atrasada, aquela coisa, né? Aí 6 horas meus pais me acordaram, aí não deixei eles assistirem a prova. Meu pai e minha mãe. Ah, porque poderia. Não, podia. É público, não né? Não quero ninguém que eu conheça aqui, porque assim, vou ficar mais nervosa. E aí, até porque é uma plateia, um monte de gente assiste. Eu falei, vocês não. E eram quantos candidatos, mais ou menos? Você foi... Na época eram 15. Nós começamos com 1.500 e aí chegamos na prova oral em 15. Aí os 15 ficam dentro da sala e você, dos 15, qual foi a tua ordem? Foi logo de primeira? Não, eu fui a primeira do primeiro dia. Ixi. Porque na época não tinha sorteio. Era pelo número de inscrição. Eu era o número 100. Eu fui apressada, me inscrevi logo. Aí os outros 99 ficaram pelo caminho. Sobrou pra mim ser a primeira do primeiro dia. E aí, se não me engano, eles fizeram uma divisão 5 por dia. Então, fui dos primeiros 5, foram 3 dias de prova oral. E aí eu fui lá, fiz a prova, meus pais foram pra casa, né? E aí, quando eu acabei, eu liguei pra eles. Falei, olha, acho que foi tudo bem. O Marcelo Moura tava lá assistindo. E te deu um feedback já. E ele falou, Aline, foi bem, foi tranquilo, não sei o quê. Só que assim, todo mundo fala, depois da prova oral eu fui pra casa descansar. Eu fui pra casa da minha amiga que ia fazer no dia seguinte pra ajudar ela. Pô, que maneiro, cara. Dobrei. Fui lá pra casa dela, Luciana, que também é minha colega de concurso. Os 15 passaram. Aí eu fui pra casa dela, aí eu fui fazendo os resumos, dormi na casa dela, ajudei. Aí no outro dia que eu fui pra casa dormir, descansar, né? Pô, praticamente 2 dias de virada. Eu preferia, porque assim, eu ia ficar uma 3 rave dias de concurso. até chegar o resultado. Eu não ia conseguir dormir mesmo. Eu falei, bom, pelo menos eu ajudo alguém e passo o tempo mais rápido. Aí, depois, no último dia, né? Depois no 4º dia, aí a gente foi receber o resultado. Aí, nesse dia, eu falei, olha, aí meus pais foram comigo. Aí foi assim, quando fala lá o nome e as notas... Mas como é que é a divulgação? Aí eles falam o nome e vão falar... Foram 4 examinadores, né, na época. Então, eles vão falando a nota de cada um. Você na época, tinha que ter a média 5. Hoje a média é 6. Mas aí falaram, Aline Maria Leporassi. Primeira nota, tal. Segunda nota, tal. Aí, tipo, escola de samba. Exato. Aí, Aline Leporassi, nota 10. Aí eles falaram, acho que eu fiquei com média 8,75, uma coisa assim. Pô, passou com folga. Foi bem. Quando você vê que você foi aprovado, eu não sei te dizer o que acontece na sua cabeça. É uma coisa assim, eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Já abraçava os pais. Foi a primeira coisa que eu fiz, foi abraçar meu pai e minha mãe, sem dúvida. Que legal. Né? Eles mais choraram do que eu. Mas eu não sabia, assim, fiquei muito... Aérea. Fica muito eufórico, fica muito perdido, você não sabe. Que você fala assim, caraca, e com 26 anos, né? Eu tinha 26 anos, assim, todo esse tempo valeu a pena. Que é o que eu falo para os meus alunos e que eu converso com as pessoas. Que legal, isso aí, cara. Vale a pena. Vale a pena você ouvir esses comentários dos familiares? Vale. Segura a onda que uma hora... E como é que foi o Natal seguinte depois? Olha, Natal eu sempre falo, eu ganhava zero em T0. Me respeite, sou juíza. Eu ganhava R$0. Quando veio o primeiro contra-cheque... Deu carteirada nos parentes e o cacete. Tô rica. Mas engraçado, Rodrigo, você fala assim, né? Quando eu comecei a trabalhar, e aí eu já morava no prédio onde meus pais moravam, sei lá, uns quase 10 anos. Por aí, uns quase 10 anos. E o porteiro, nunca me esqueço disso, o seu Zé, que já se aposentou lá, e todo mundo ficou sabendo, claro, né? Meu pai e minha mãe devem ter se encarregado de contar. Concurso, aquela coisa assim, né? E aí, quando eu passei no concurso e comecei a trabalhar, ele chegou pra mim e falou assim, Aline, imagina, me conhecia desde pirralha. Como é que eu falo com você agora? Eu falei, não entendi a pergunta.
Aí ele, como? Eu falei, do mesmo jeito que Excelência. você fala comigo. Aline, do mesmo jeito, não muda nada. Excelentíssima. Não muda nada. Porque assim, e é engraçado que assim, alguns dias antes, meus pais vieram conversar comigo. Eu tomei posse dia 26 de setembro de 2003. Comecei a trabalhar, coisa de menos de 10 dias depois, meus pais falaram assim, senta aqui, os dois. Até porque meus pais são de família muito humilde. Né? Meu pai não tinha 2º grau completo, minha mãe é professora pública de Estado, né? Aposentada, na época era aposentada, enfim, mas pessoas muito humildes. E eles vieram e falaram assim, olha só, não mudou absolutamente nada na sua vida entre ontem e hoje. Você agora é a juíza do trabalho. Tem um cargo público, ok, E mas só. você continua sendo a Aline Leporassi. E é engraçado que meu pai falou assim, você continua morando aqui na nossa casa, então você deve pra gente a mesma satisfação que você devia ontem. Desculpa, onde é que você morava? Eu morava no Jardim Botânico. Ah, você tem uma história com a Tijuca também, não tem? Não, eu nasci na Piedade, na Zona Norte, aí a gente mudou pro Jardim Botânico. Meu marido é que sempre morou na Tijuca e a gente, quando casou, morou na Tijuca. Ah, entendi. Não, porque a Tijuca sempre vence, né? Você tijucano, né? Olha, tijucano, é desgraça. Eu nunca vi isso. Aí, mas eu gostei de morar lá quando eu morei lá. Aí, tá vendo? Aí meu pai falou assim, não tem nenhuma diferença entre a Aline de ontem e de hoje. Então assim, sabe a satisfação que você sempre me deu? Não é porque você agora ganha bem, porque você é juíza, Vai vai mudar, mudar. né? Nem aqui dentro, nem do lado de fora. Porque qual era o receio deles? Eu passei muito nova. Passei com 26. Podia deslumbrar, né? É isso. Eles falaram, a gente não vai admitir que você modifique o seu jeito, como nós nos criamos você, agora. E foi isso que eu aprendi. Não, e foi legal que você já teve logo um teste, entre aspas, que foi a pergunta do porteiro, que Exatamente. você falou, porra, você vai me chamar do mesmo Do mesmo jeito que você sempre me chamou. Entendeu? É isso. Agora vai o quê? Bater continência pra mim, porra? Exatamente, né? Eu não sei se ele talvez tenha passado por alguma experiência com Sim, alguém. mas foi legal dele também, né? Tipo assim, Vamos mostrou ver como é que humildade, vai né? ser, né? E você melhor ainda quando deu tua Exatamente. resposta. E foi isso. E a partir daí, comecei a trabalhar e assim, eu amo o que eu faço. E como é que foi a primeira audiência, assim? Olha, gente, quando eu cheguei para fazer a primeira audiência, na verdade, agora o pessoal passa por um curso de formação muito maior. Na minha época, 22 anos atrás, não era assim. Então, eu tive um tutor, o juiz Bruno Lozada, que hoje ele depois foi desembargador e já aposentou. E na época, como é que fazia? Ele ficava fazendo audiência, eu ficava do lado, meio que assistindo, né, anotando, para depois tirar umas dúvidas com ele e tal. Aí eu assisti, sei lá, uns 2, 3 dias, aí ele falou assim, Aline, você quer começar a fazer audiência? Eu falei, quero. Para ver como é que vai ser. Ele falou, você quer que eu fique aqui do lado ou você quer que eu fique no gabinete? Eu falei, fica no gabinete. Sabe por quê? Porque senão ninguém vai falar comigo. Vai falar com quem tá aqui do lado. Ele falou, então tá. Qualquer coisa você finge que vai beber água, finge que vai ao banheiro e vai lá. E quem ficou do meu lado, na época era a Patrícia, ela era secretária de audiência, era muito experiente. Muito experiente. Eu falei, Patrícia, qualquer coisa você me salva. E ela foi, assim, essencial para as primeiras audiências. Não a primeira, para as primeiras. Porque como ela já sabia mais ou menos o que era para colocar na ata, a ordem das coisas, quando ela percebia que eu estava meio perdida, ela falava assim, doutora Aline, tem isso aqui. Aí eu, entendeu? Então, assim... Te deu uma moral. Sim, no início, como em tudo, né? Eu tava lá me sentindo muito segura por fora, mas eu tava muito nervosa por dentro. E a audiência trabalhista ela é diferente das demais, né? Porque é mó galera e é uma coisa muito mais... dinâmica, ela é muito rápida, né? Assim, ela pode demorar muito, como pode demorar pouco, mas normalmente ela é muito mais dinâmica, acontece tudo numa audiência só. Mas aí, depois daí... Foi pegando, rápido. Com erros e acertos, e fomos em frente. Muito legal. E voltando a falar do estudo, Aline, você fez muitos cursos renomados, mas qual a importância do teu estudo consigo mesma? Tipo assim, pô, cara, é legal você fazer curso porque você ganha um direcionamento, mas, cara, a dedicação que você tem que ter sozinha também é de suma importância, a meu ver. Como é que era isso? Você dividia entre as aulas dos cursos que você fazia e você se dedicava... como é que era essa dedicação sozinha? Eu sempre falo que o curso, ele serve para te dar um direcionamento do que é mais importante, do que os concursos pedem mais, né? O que está mais atualizado, vai sempre te passar o material que acabou de sair. Mas meio que te dá o caminho das pedras, mas você que tem que seguir. Se você não sentar em casa para estudar, não adianta. O curso não vai... Você pode se matricular no melhor curso do mundo, que não vai adiantar. Né? E cada um tem um método de estudo. Tem gente que gosta de escrever, de estudar escrevendo, tem gente que gosta de estudar lendo, tem gente que gosta de estudar lecionando. Então, assim, é muito particular. Então, eu estudava muito em casa. Muito em casa. Somente quando eu parei de trabalhar,
Eu normalmente acordava assim, eu senti que assim, a minha produção caía mais à noite, eu passei a fazer cursos presenciais. Na época era só presencial, Presencial, né? não tinha questão. À noite. Porque eu pensei, se eu fizer o curso de manhã, de noite eu vou estar cansada, não vou estudar em casa. Se eu tiver que ir para o curso à noite, não tem para onde eu fugir. Então era isso. Eu acordava assim umas 8 horas, estudava de 9 a meio-dia, almoçava, dava uma descansadinha até 1 hora, depois estudava de 1 até umas 5, tomava um banho, me arrumava e ia pro curso, estudava de 6 até umas 9. Essa era a minha rotina de segunda a sexta-feira. Tá? Final de semana dava uma descansadinha? Sábado eu estudava o dia todo e domingo eu estudava até a hora do almoço. Entendi. Aí depois do almoço eu ia... Uma praia. Então eu ia dar uma... No jogo do Mengão. Não. Não é tanto. Às vezes assistia com meu pai, meu pai era flamenguista, doente, roxo, louco. Aí eu assistia com ele na televisão. Mas assim, ia dar uma volta, ficava em casa. Sim, porque tem que ter um momento também pra dar uma esparecida, senão fica complicado. Exatamente. Mas era isso, eu acho assim, o aluno, ele precisa estudar. Uhum. Não adianta ele se inscrever em 1 milhão de cursos. É a mesma coisa, porque eu vou me inscrever em 10 cursos. Vão ser 10 metodologias diferentes, que você vai ficar totalmente perdido. Então, escolhe aqueles que você gosta mais, mas o estudo de você com você mesmo é essencial, não tem jeito. Você tem que ter um momento seu para pegar todo aquele material que você obteve dos cursos, que na época eram presenciais. Exatamente. Hoje o acesso está muito mais fácil, a gente vai falar sobre isso. Então você começou a lecionar também assim que você, um pouco antes até da tua posse, depois você começou a lecionar já como juíza, e aí... Como é que foi essa questão? Porque você estava no Fraga, que era um curso preparatório para a OAB. E aí depois você começou a lecionar para cursos preparatórios para a juíza do trabalho. Exatamente. Mas como é que foi isso? O Decisum, que foi aonde eu estudei... O principal curso que você pode-se dizer que foi o principal curso. Sem dúvida. Ele me chamou para dar aula lá. Né? Tipo assim, então já que você passou... De quê? De direito do trabalho? Direito material. Direito material. Direito material do trabalho. Eu comecei dando aula de direito material do trabalho. E à medida que os concursos foram saindo, eu passei a dar aula de sentença... Eu passei a dar aula específica para a segunda fase. Uhum. Fui né, fazendo os modos... depois dava aula de processo do trabalho também. Então, eu passei a dar muita aula lá. E aí, depois, fui dando aula em outros cursos maiores. Por exemplo, eu fui dar aula no LFG, na época que tinha. Né? E aí, já era na pegada do online, né? Online. Foi aí que eu comecei a ter... E você teve alguma dificuldade em relação ao online? Porque Nenhuma. Nenhuma? Você é desinibido, então, né? Porque tem muita gente que dava aula do presencial e tinha necessidade de ter alguém olhando e dando um feedback, ainda que fosse por fisionomia, né? Nenhuma. Tinha gente que tinha essa dificuldade. A primeira vez que eu fui dar aula para o LFG não foi nem aqui no Rio, fui em São Paulo. Surgiu um professor não podia, o Otávio Calvé já dava aula lá no LFG, ele era responsável pela área trabalhista no LFG. Falou, Aline, estamos precisando de um professor de Direito do Trabalho lá em São Paulo. Quer ir? Eu falei, quero. Porque eu também, assim... Eu não tenho esse problema. Quer ir? Vamos ver qual vai ser. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, olha, nunca dei aula online. Só que na época não era só online, era o que chamava de telepresencial. Tinham alguns alunos no presencial, né? Facilitou. Não era um estúdio, né? Se fosse de primeira, só a câmera e eu acho que... Poderia dar uma travada. Exato. Mas tinha aluno. Eles não faziam pergunta durante a aula, as perguntas eram sempre ao final, mas tinha para quem eu olhar. Entendi. Aí eu via a expressão, se estava com dúvida, se não estava. Quando o cara dá uma franzida na testa, eu falei, esse cara não entendeu. Vai falar. Exatamente. E a partir daí, eu comecei a migrar. Eu migrei para o online e dei muita aula online. Muita aula. Primeiro no telepresencial, depois só no tele. Mas aí migrar do telepresencial para o tele só é mais fácil. Você só tira os alunos, né? E fica lá no estúdio. E assim foi. Que legal. E então, você começou a dar aulas em diversos cursos, e quando é que surgiu a ideia do curso próprio, ou seja, o curso Aline Leporassi, que hoje é um sucesso extraordinário aí na área, né, do direito do trabalho. Fala aí, como é que teve esse... Então, em 2018, eu ainda dava aulas... Em vários cursos. Em vários cursos. E aí, só que esses cursos começaram a ter um corpo próprio de professores fora do Rio. Porque era um curso X que dava... A base era em São Paulo e eu dava aula no estúdio aqui do Rio. Certo. Quando o estúdio do Rio fechou, falou, Aline, a gente agora encerrou o contrato com o estúdio do Rio, não vai ter mais espaço para os professores do Rio. Aí eu fiquei assim, e agora? Ué? Né? Aí eu cheguei em casa, na época eu já era casada, eu cheguei em casa e falei assim com o Paulo, meu marido, falei assim, olha, aconteceu isso, isso e isso.
Ainda dava, eu continuei dando algumas aulas presenciais na pós-graduação da Universidade Cândido Mendes. Isso que eu ia te perguntar também. Você dava aula em pós-graduação, faculdade Sim, também? faculdade não, mas Só mais pós, é. tá. E aí ele falou assim, já passou da hora de você abrir o seu. O meu marido falou, já passou da hora de você abrir o seu. Ele falou, Aline, você é um nome no mercado que Já você não forte. precisa dar aula para ninguém. Você pode dar aula para o seu curso. Aí eu falei assim, será? Ele falou assim, tenta. Na época, ele tinha uma sala na Tijuca, que estava vazia. Ó, Tijuca. Ó, Tijuca, viu? Tava vazio. Ele tinha um escritório, né? Hoje ele trabalha por conta própria, fora desse escritório. Mas a família tem essa sala, né? Ali na Conde Bonfim, perto do metrô, enfim. Ele falou assim, marca um curso lá na nossa sala, pra você ver. Pô, que maneiro, cara. Bombou. Eu botei, tipo assim, 20 cadeiras. Eu falei assim, vou abrir pra 20. Eu não botei mais gente porque não tinha mais cadeira. Que irado, cara. E aí... Mas é isso no presencial. Presencial ainda. Isso, é. Vamos começar devagar, né? E aí, Rodrigo, a demanda foi tão grande que se eu quisesse, eu tinha aula todo final de semana, sexta, sábado, de noite, não sei o quê. Porque não tinha espaço. Por quê? Porque as pessoas aqui do Rio estavam carentes do curso presencial. Sim. Né? Porque esse curso passou só a ter tele. Porque tinha uma resistência muito grande no início do online, né? A galera, Exato. tudo que é diferente, né, causa uma estranheza, né? Exatamente. Então a galera queria muito presencial. Hoje depois mudou, mas vamos lá. E aí eu comecei a fazer módulos. Eu não fiz um curso inteiro. Comecei a fazer módulos. Módulo de contrato de trabalho, módulo de modalidade de rescisão Então você estava contratual. recusando matrícula, porque não tinha espaço? Não tinha espaço. Aí a gente comprou mais 10 cadeiras e fechou. Preencheu as 10 Mas cadeiras. a sala não tinha mais espaço. Uhum. Aí ele falou, Aline, não tá dando. Meu marido tem o ímpeto empreendedor muito maior que o meu. Uhum. Eu sou mais conservador. Ele falou assim, não tá dando para você ficar só no presencial. Você precisa expandir isso. Uhum. E na época eu conversei com o marido de uma funcionária minha da Vara, que ele falou que desenvolvia site, essas coisas, né? Mas era uma coisa bem rudimentar. Mas dava para fazer pagamento assim, cartão de crédito, essas coisas, Ou né? seja, tinha uma loja virtual. Exatamente. Né? Mas não era ainda um curso que eu pudesse, por exemplo, colocar muitas coisas na plataforma. Eu colocava material em plataforma, colocava aulas menores, porque a plataforma não era muito... Não sei como é que fala, não tinha muito acesso de coisas muito pesadas, uma coisa lá de informática que eu não entendo nada disso, mas enfim. Mas, não comportava muito conteúdo, né? Exato. Mas foi dando muito certo, porque assim, tudo que eu abria tinha aluno inscrito, tudo que eu abria tinha aluno inscrito. Aí veio a pandemia, nesse meio tempo, né, 2020. Mas isso já tinha criado o curso Aline Leporassi? Já tinha. Já existia? Já tinha. Site, piriri, pororó. Mas não nesse porte que eu tenho hoje. Sim, claro. Menor. Mas aí veio a pandemia. Veio a pandemia. Eu engravidei um pouco antes da pandemia. E aí veio a pandemia. A pandemia começou em março de 20. Bernardo nasceu em maio de 20. Bernardo nasceu assim. Nasceu na plena no pandemia. boom da pandemia. E aí eu fiquei quase uns 8 meses assim fora. Porque, só se dedicando à criança, obviamente. né? Não podia tal. Ainda mais a pandemia também, né? Não tinha, exatamente, no meio da pandemia. E aí, quando a pandemia acabou, quer dizer, começou a acabar, né? Aquela coisa, 2021, já começou meados a de flexibilizar. 21, começou a dar uma flexibilizada maior. Eu voltei a esse projeto assim, eu preciso expandir o site. Só que aí acabou o presencial. Acabou o presencial, ou então coisas assim, muito pontuais. Porque Quando a os alunos pandemia pediam. jogou a pá de cal, porque já era uma tendência da migração pro online, a pandemia falou, ó, presencial, tchau. Exatamente. Aí eu falei assim, bom, como é que vai ser? Eu vou precisar expandir o site. Porque eu falei assim, tava rudimentar demais. Sim, deu uma profissionalizada, né? Exatamente. Aí foi que eu comecei a entrar em contato, não sei o quê, e aí expandiu pro que é hoje. Né? Eu comecei a convidar professores para trabalharem junto comigo, eu comecei a dar aulas de outras matérias. Turmas regulares, né? Aquela coisa que, tipo, cursos cíclicos, abri um, daqui a pouco Tudo abro que você outro. pensasse na área do direito tinha e tem no curso Aline Leporassi. Exatamente. E o grande diferencial disso tudo foi o boom maior, se é que eu posso colocar assim, foi em 2023, quando saiu o segundo CNU, que foi o segundo concurso nacional unificado para a magistratura do trabalho. Eu já tinha um nome no mercado, que aí nesse meio tempo eu lancei meu livro de sentença, né, manual de sentença trabalhista, eu lancei um livro de direito material, então as pessoas mais ainda no Brasil... Tomaram conhecimento. Exatamente. E aí quando lançou o concurso nacional unificado é que o negócio sedimentou assim. Eu queria até que você desse uma pincelada desde o surgimento do curso, né? O que você oferecia, você já mais ou menos falou, das tuas aprovações.
Fala aí, cara, do curso Aline Então, Leporassi. quando veio 2023, que a galera que estava fazendo concurso para o CNU, né, começou a me procurar e começou a matricular, é uma responsabilidade muito grande quando eles percebem o seguinte: o meu futuro profissional, eu estou colocando parte dele nas suas mãos, para você me dar o direcionamento do que eu devo estudar. Então, é uma responsabilidade. Quem tem essa questão de ter um curso para poder auxiliar os alunos a passarem em concurso, qualquer que seja ele, é uma responsabilidade muito grande. Então, na época, eu pensei assim, sozinha não vai dar, porque são muitos alunos e eu sozinha não vou conseguir. E aí eu chamei a Bianca Merola, que é a juíza do trabalho aqui no Rio, para poder me ajudar, e a Hilary, que é uma advogada de São Paulo, que tinha sido minha aluna, para poder me auxiliar. Então, nós nos juntamos, fomos nós três, e nós três fizemos um curso específico para a magistratura. Para comportar a quantidade de alunos que você tinha. Exatamente. Né? Porque aquela coisa assim, eu não sou aquela pessoa, eu vou centralizar tudo, eu vou fazer... Não dá. Complicado. Não dá. Até porque você tinha a tua função como juíza também. Exatamente, né? Que é a minha principal função, e eu sou casada, eu tenho filho. Então, assim, e meu Bernardo em 2023, ele só tinha 3 anos. Hoje, com 5, um pouquinho maior, ainda é criança, mas já entende melhor. Mas com 3 anos, eu podia falar assim, olha, filho, dá pra você dormir ali, porque eu preciso estudar, eu preciso trabalhar. resolver aqui. Né? Então, assim, eu me lembro que nessa época, como eram muitos alunos, e a gente tinha correção de questão, correção de sentença... Então, assim, era porque a pegada forte do teu curso é que tem muita coisa personalizada. Exatamente. O que é muito bacana, né? Porque se dá o feedback real pra pessoa. Não é uma coisa... O cara faz o exercício e dá uma olhada no gabarito, saber se tá certo ou errado. Não, é o feedback. Irmão, você errou por causa disso. Querida, faltou você colocar isso daqui. E assim, eu e a Bianca, né, que ficávamos com a parte de sentença e de segunda fase, a gente corrigia parágrafo por parágrafo. E aí abria lá no PDF, olha, isso tá certo, isso tá errado, tem que melhorar aqui, tem que melhorar ali. Então, assim, você às vezes demora 1 hora, 2 horas para corrigir uma sentença. Ou seja, essa personalização, né, é o que a galera gosta. Exatamente, né? Tanto que a gente limitou o número de vagas com correção. Porque eu também não ia colocar, Rodrigo, 200 pessoas para corrigir de qualquer jeito. Que aí ia virar a noite, né? Exatamente. Não, eu prefiro colocar menos pessoas com correção para que eu possa... Depois uma nova turma com um número menor. E para que eu possa entregar o trabalho de qualidade, que é aquilo que eu me propus. Senão se perde, né? Exatamente. Então, assim, a hora que eu e as outras professoras conversávamos era 2 da manhã. Que era o horário. Eu botava o Bernardo para dormir, aí é que eu começava a trabalhar. Porque antes eu tinha feito audiência, não sei o quê, então eu começava a trabalhar normalmente 9h30 da noite. E até 2 horas da manhã. Todo dia, durante 1 ano e pouco. Todo dia. Né? Para poder dar conta do volume. E assim, é com muito orgulho que eu falo que eu e as outras professoras, a gente aprovou, sei lá, dos nossos alunos inscritos, a gente aprovou mais de 80%. Pô, cara, que ótimo. Esse número é então, maravilhoso. Assim, e hoje eu encontro com os meus ex-alunos, que são meus colegas, aqui no tribunal. Esse final de semana eu estava em Minas, né? E aí uma aluna, ex-aluna, estava lá na mesma cidade que eu. Ela mandou uma mensagem, Aline, eu vi que você tá aqui. Eu falei, vamos encontrar comigo. E o mais maneiro é que muitos deles você não conhece, porque é online, né? Não conheço. Então aí te aborda na rua e você fala, opa, calma aí. Não conheço. Presencialmente, muitas deles eu não conheço. Então, assim, ela foi falar, Aline, vou aí na sua pousada conversar com você. Foi tão legal, ela foi, maneiro, tirei foto cara, com ela, legal. Sabe? Então, assim, quando você tem esse retorno... É um prazer, assim... E, assim, não dá para explicar. Pô, e esse número é espetacular, 80% em termos de concurso público, desculpa. Então, assim, foi muito, muito, muito produtivo mesmo. Muita gente foi aprovada, né? E as pessoas já aprovadas com boas colocações, que puderam escolher já nesse tribunais. Concurso unificado, exatamente, né? Exatamente. Pô, foi muito bom. E outros concursos, né? Porque a gente dá aula, tem curso também para área de técnico e analista. Atualização trabalhista também, né? Até para o advogado exatamente, também tem essa pegada. Tem. Fala aí dos cursos que hoje estão na plataforma Aline Leporassi. Agora a gente tem o ENAM. Vamos fazer o merchan mesmo. Hoje a gente tem o ENAM, né? O Exame Nacional da Magistratura. Então, desde o ano passado, você não pode mais fazer concurso para magistratura sem ser aprovado no ENAM. Então, a gente abriu... É o concurso do concurso. Exato. A gente abriu um curso, agora... O curso mais completo foi agora em 2025, que é o Mentoria ENAM. Então, assim, eu e a Bianca, como juízas, não podemos dar mentoria porque a nossa lei orgânica, o CNJ não nos permite. Então, a gente fez uma parceria com o professor Ives, que é nosso professor de Direito Administrativo, ele é procurador de Santos, em São Paulo, e ele faz essa parte da mentoria e o restante a gente faz, que é legislação destacada, calendário semanal para o aluno dizer o que tem que estudar, como tem que estudar. Ou seja, todo um direcionamento nessa simulado, aulas gravadas. E em cima disso, o aluno chega para o Ives e fala assim, estou tendo dificuldade nessa parte.
Aí ele é que vai fazer o direcionamento. Olha, melhor aqui, melhor ali. A questão individualizada é com ele e o geralzão somos nós duas, que é o que nós podemos fazer, né? Tem agora um curso de sentença que a gente lançou, porque assim, você perguntar, Aline, quando é que vai ser o próximo concurso para a magistratura do trabalho? Não sei. A gente especula alguma coisa entre final de 2026 e início de 2027, mas não tem nada certo. Porque não é ruim, né? Porque você tem Porque tempo para quem não está se preparando ainda, se prepara. E justamente para não acontecer com eles o que aconteceu comigo. Quando eu cheguei na fase de sentença, eu fui reprovada porque eu não tinha começado a estudar. Pois é. Né? Então, o aluno precisa ter essa consciência. É a forma de enxergar, o copo está meio cheio, meio vazio. Ah, não, mas daqui é muito longe. Pô, meu querido, é o tempo de você estudar e se preparar. O aluno precisa ter essa preparação e essa visão de que ele precisa ter uma prévia. Exatamente. Que não é uma coisa, eu não sei fazer sentença, amanhã eu vou conseguir fazer. Não vai. Não é assim. Não vai. Então, a gente abriu agora, né? A gente está com um projeto que deve estar se consolidando agora nas próximas semanas, que vai ser para a primeira fase da OAB, que a gente agora vai expandir para a OAB, né? Maneiro, com aulas, legal. também com simulados, enfim. Esses são atualmente, esses são os principais. A gente pretende, início do ano que vem, abrir algumas questões de atualização para advogado, especificamente, né? Aí vamos pegar alguma parte de execução trabalhista, porque é uma pedra no sapato que as pessoas advogadas, às vezes, tipo assim, tenho dinheiro para receber, mas não sei como fazer para executar. Às vezes que a empresa some, desaparece, enfim. Mas hoje o nosso carro-chefe é o ENAM, né? O curso de sentença e o curso da OAB que a gente vai abrir. Beleza, maravilha. Vamos divulga aí, Aline. profalineLeporassi.com.br. Chegando lá, tem todos os cursos que o pessoal... Esses cursos, tem outros, mas esses são os principais, só entrar lá no site. A gente vai botar na edição também. E, infelizmente, a gente está entrando na nossa reta final, papo maravilhoso, fluindo excelentemente bem. E eu queria que você desse uma dica. Você mais ou menos já falou sobre, né? Mas a gente sabe que tem alguns perfis de concurseiros, né? Tem aquele cara que está começando agora. Aliás, tem um cara que está pensando em fazer, tem um cara que está começando, tem um cara que está querendo desistir e tem o que já desistiu. O que tu tem a dizer para esses caras aí? Eu acho assim, aquele que está pensando em fazer o concurso, eu acho que ele tem que ter algumas coisas em mente. Achar o seguinte, que o concurso público, o cargo público, não vai fazer com que a pessoa fique rica. E não deve ser esse o foco. O objetivo. Não deve ser, não pode ser. Eu sempre falo que eu, como juíza do trabalho, o juiz do trabalho é aquele juiz que gosta de gente. Então, ele precisa gostar das pessoas e saber que atrás daqueles processos tem a vida das pessoas. Hoje em dia, que tem muitas audiências online, o processo é virtual, você não pega mais, não tem mais processo físico, né? Você não pode materializar achando que é só aquilo. Então, tem que ter em mente que você vai cuidar da vida das pessoas. Dito isso, pensar o seguinte... É isso que você quer? Segue em frente. Vão ter vários percalços, as pessoas vão passar por dificuldades. Difícil é aquele que, tipo assim, decidi, estudei, passei. Essa não é a regra. Tem, mas é a exceção. Mas não é a regra, né? Mas também tem aquele velho clichê que diz que só não passa quem desiste, e é verdade. E aquela também clichê da fila, né? Uma hora você tá numa fila, né? Vai andar. Vai chegar na sua hora. O momento do seu lugar na fila vai chegar. Agora, se você sair da fila, um abraço. Aí você vai voltar pro final. Você vai voltar lá para trás, né? Então, assim, é ter persistência. Se é isso que a pessoa quer, é ter persistência. Se a pessoa já desistiu, não tenha vergonha de falar assim, acho que quero voltar. Pode voltar. Não tem problema de voltar. Como também não é nenhum demérito desistir e não querer voltar mais. Eu acho que a pessoa tem que estar muito tranquila e consciente da escolha que ela fez, né? Então, assim, para mim, desistir não era uma opção. Isso não quer dizer, como a gente falou antes, que eu não tenha desanimado, que eu não tenha chorado, que eu não tenha ficado pé da vida. Claro que passou. Mas você teve perseverança de não desistir. Exatamente. Então, assim, o meu recado é, se você quer fazer concurso público, siga em frente no concurso público. E você recomenda que faça concurso público? Para mim, assim, é uma segurança para minha vida toda. Exatamente. É uma segurança para mim, é uma segurança para o meu filho. Foi uma segurança para os meus pais durante muitos anos da minha vida. Inclusive, foi um insight que teu pai te deu, né? Exatamente. Tanto que, assim, quando eu passei no concurso, eu cheguei para eles e falei assim, não precisa se preocupar com mais nada. Agora a casa é minha. Entendeu? Eu pude dar isso para eles do que eles me deram a vida toda. Então, assim, eu já coloquei eles como meus dependentes do plano de saúde, eles ficaram livres desse problema. Pai, quero ir numa festa. Não, Aline, acho melhor você não ir. Carteirada. Então, assim, você tem a segurança que muitas pessoas podem não ter na iniciativa privada. Então, assim, a minha cabeça do funcionalismo público era esse. Eu tenho uma segurança para passar. E você se achou por completo. Como você gosta de gente, estabilidade, segurança familiar, entendeu? E eu amo aquilo que eu faço.
Eu sou plenamente realizada naquilo que Você eu faço. ama atuar como juíza e Muito. lecionar, ou seja, então você está, graças a Deus, nas Exato. nuvens. Eu sou muito feliz naquilo que eu faço, profissionalmente, Que assim, bom muito feliz saber naquilo que eu faço. disso. Muito, muito mesmo. Muito legal essas dicas aí que você deu pro pessoal. Espero que todo mundo que tenha vontade de fazer concurso, ou que já teve, que desistiu, que não desista, siga o exemplo da Aline, que ela tem uma belíssima trajetória. Parabéns Obrigada. por tudo, tá? E agora, 1 minuto, trava aí, Marcinho, vai lá. Então foi um prazerzaço te receber Obrigada. aqui. Receba com muito Ah, carinho essas que flores da lindo. Tulipa Flores. Obrigada. Que Nossa lindas. patrocinadora, tá? Muito obrigado pela tua presença, foi um espetáculo, foi uma aula, né? Foi uma aula de direito, uma aula de vida, uma aula de determinação, de perseverança e de vitória. Parabéns mais uma Obrigada vez, mesmo. Aline, obrigado. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de se inscrever no canal, no link abaixo. Segue o papo!